Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. E é feito de tinta acrílica, né? Orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o host desse podcast. Esse é o primeiro episódio da nossa terceira temporada e eu não posso deixar de me surpreender por a gente ter chegado até aqui, Chewie. Exatamente. E é por isso que a gente agradece demais a quem nos escuta, nos compartilha e nos recomenda. Mesmo durante as nossas férias, os episódios continuaram a ser baixados, o número de ouvintes continuou a crescer e a cada comentário ou marcação que vocês faziam no Twitter, no Instagram ou diretamente nos comentários dos episódios, a gente se sentia mais confiante para continuar a produzir esse conteúdo. Eu não tô sentimental, Chewie. Isso é ser educado. Não é todo mundo que pode latir pros ouvintes e a galera considerar isso fofo. Mas a promessa vai ser mantida. Até porque a ideia foi minha. Nessa temporada, a gente vai sim tentar evitar aqueles episódios longos de quase ou mais de 2 horas. Quem nos acompanha deve sentir algumas pequenas mudanças na dinâmica dos episódios, mas não vai ser nada demais. Continuam o Pataquadas e o Não Pode Chorar. Aliás, esses dois já tiveram episódios nas últimas semanas. E aqui, no Não Pode Tocar, a gente vai continuar a produção de ensaios, conversas, entrevistas e experimentações. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não posso deixar de passar esses recados, criaturinha. Beleza. Eu vou... Beleza. Eu não vou te contrariar não, porque eu não quero ser odiado por todo o Brasil. Rapidinho. Se você que nos escuta quer nos ajudar a chegar até mais ouvintes, compartilhe esse episódio no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, sai gritando pela rua, o importante é compartilhar. Quer deixar a gente mais feliz? Avalie o Não Pode Tocar com 5 estrelas caso você nos escute por um agregador de podcast e manda algum comentário. E se você começou a nos ouvir agora, a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e em qualquer agregador de podcast, dá para ouvir a gente até no YouTube. Você encontra a gente no Twitter e no Instagram pelo perfil @nãopodetocar, que é comandado pelo Chewie. Isso, segue o Titi, os perfis do Chewie e dos demais participantes estão todos linkados na postagem deste episódio, assim como todas as formas de receber os nossos próximos programas e também as referências de tudo que você vai ouvir a seguir. Exatamente! Essa postagem está no site notamanuscrita.com. Lá você encontra, além de todas as postagens dos nossos episódios, artigos, crônicas, contos, ilustrações e vídeos. Se você quiser nos fazer ainda mais felizes, considere colaborar financeiramente com o Não Pode Tocar. No final da postagem deste episódio você encontra o link para o nosso perfil do PicPay. Com 5 reaisinhos por mês você já nos ajuda e muito. Tá difícil liberar 5 reais e ainda mais todo mês? Tudo bem.
A gente aceita colaborações de qualquer valor. Nosso perfil do PicPay também é @nãopodetocar. Lembre-se de que o pod é sempre com o D no mudo. Boa, Titi! Este episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020, que promove a presença de mulheres na podosfera brasileira. Ouça mais programas que fazem parte da campanha através da hashtag O Podcast é Delas 2020 e incentive essa ideia para que mais podcasts já nasçam com multiplicidade de vozes. Bora lá para o episódio de hoje, então. Vocês vão ouvir agora um ensaio sobre o papel de artistas e das produções de artes em momentos que merecem ser tratados com revolta. Além da minha voz, vocês também escutarão as vozes de Alana de Oliveira e Fabiana Pedroni. Tenham uma boa escuta. Os artistas há muito internalizaram a ideia de que devem desprezar a atualidade em favor da atemporalidade, respondendo aos assuntos atuais apenas indiretamente. A arte não deveria estar muito ligada a um momento particular da história. Então, a teoria se perde, caso ela queira ter uma vida prolongada no mercado de arte. Só que nossa própria conjuntura histórica exige uma maneira diferente de pensar. Em seus Cadernos do Cárcere, Gramsci argumenta que uma conjuntura requer uma política imediata de tática e agitação. A mobilização da mídia é crucial para essa tarefa de agitação. Há aquela inquietante percepção de que a história mudou a marcha. Gramsci escreveu no final dos anos 1920 e 1930, lutando com o colapso de um projeto revolucionário que havia sido dominado pela extrema-direita. Seu trabalho tem ecos terríveis nos dias de hoje. Há uma década, nunca imaginamos que o fascismo sairia dos livros de história e entraria em nossa realidade atual e viva. Os artistas podem responder a essa sombra de várias maneiras: ativismo, artivismo, questionando as leis e inúmeras outras formas de engajamento social. Outra ferramenta nessa lista é a mobilização em cima do momento político, algo que os próprios políticos usam com tanto efeito. Os artistas também podem pensar como políticos, com o uso de sua astúcia e de seu virtuosismo para atrair a atenção e gerar gestos que circulam rápida e de forma viral, para o maior público possível, e isso inclui, principalmente, aqueles que estão no poder. Essa foi uma citação do texto Rise to the Occasion, da crítica e curadora Claire Bishop. Nesse texto, ela nos fala um pouco sobre a ideia de produções de arte que poderiam ser pensadas como específicas para um momento político. Não se trata apenas de produções de arte que somente fazem sentido dentro de um contexto. Possuir um contexto vale para tudo na vida. Toda informação precisa ser contextualizada. Claire Bishop nos fala de algo mais incisivo. Ela nos fala de ações, de atitudes que são pensadas e direcionadas para uma situação política bem pontual. Esses são trabalhos de arte que respondem ao que acontece naquele lugar, com aquelas pessoas, naquele momento. Trabalhos de arte produzidos numa especificidade do momento político agem sobre a realidade ou, de modo mais direto, desejam mudar a realidade. Nós já dissemos aqui, no Não Pode Tocar, algumas vezes que qualquer trabalho de arte é político. Você já deve ter ouvido algo parecido, pois todas as nossas ações são políticas. Agir em sociedade é agir politicamente. Não dá para escapar disso. Você pode tentar discordar, só que eu já te adianto, o seu ato de discordar é um ato político. Discorde. No interior das discussões do campo da arte, o que chamamos de mundo da arte, não há grandes problemas com uma afirmação como essa. Toda a arte é política. Algumas pessoas podem se incomodar,
Podem acreditar que a arte não está aí para isso, que artistas trabalham para o enobrecimento do espírito, para a contemplação desinteressada, para a produção de beleza ou para a eterna busca pela definição de arte. Essas pessoas podem fazer isso. Elas perderam o bonde da história e estão presas em um quarto de espelhos que não as permite atravessar a metade do século XX. Isso é meio triste, mas não podemos proibi-las de permanecer nesse quarto com paredes espelhadas. As portas estão abertas. Elas sairão quando se sentirem mais seguras. Voltemos àquela afirmação: toda arte é política. Sabe por que essa afirmação não gera tantos problemas? Porque ela é generalista. Ela é bem generalista. Sempre que tentamos pensar em afirmações que deixam essa frase mais específica, o incômodo cresce até mesmo dentre as pessoas que gostavam da frase. Assim, ampla, meio neutra. Vamos pensar em algumas variações e sentir como elas soam. Fazer arte é um ato político. Parece tudo bem. Isso soa como fazer arte é um ato de liberdade, ou algo parecido. Isso é tão generalista quanto a primeira. Talvez um trabalho de arte mostra uma posição política. Opa! Aí já temos mais alguns termos e algumas ideias que podemos deduzir. Não se trata apenas de fazer política, mas de tomar uma posição. Isso deveria ser óbvio, mas não é. Um ato político é uma tomada de posição, ainda que seja a posição de se abster e se tornar mais um peso do lado forte da balança. Nós sempre tomamos uma posição, pois sempre há o outro. Surpresa! Você não está sozinho no mundo. Você existe em referência a outras pessoas e você é um ponto de referência para outras pessoas. Do mesmo modo, quando um trabalho de arte vem a público, ele marca um posicionamento com relação aos outros posicionamentos sobre as ideias que ele apresenta. Um trabalho de arte mostra uma posição política. Se você ainda está naquele momento da vida em que você acredita que é possível consumir os seus produtos culturais prediletos sem misturá-los com política, já passou da hora de acordar. Se você se interessa por arte e diz que não se interessa por política, já passou muito da hora de você acordar. A arte em tempos de revolta precisa ser engajada, e isso deixa muita gente irritada. Quem adoraria que a arte fosse um recanto de neutralidade nas tempestades da polarização, fique irritado. Infelizmente, para essas pessoas, não é possível ignorar a realidade com tanta eficiência e ainda continuar a compartilhar da vida em comum. Depois de encaminhar mensagens de apoio político para grupos de WhatsApp, compartilhar críticas políticas no Facebook e tretar no Twitter, a pessoa não poderá fechar o celular, chegar em casa, tomar um banho, comer, ligar a TV e acreditar que esse mundo que ela ajuda a construir não estará na novela, no filme ou no seriado. Um filme, um livro, uma mostra de arte jamais são apenas escapismo e puro entretenimento. Não existe puro entretenimento. Não existe entretenimento puro. Aliás, sugiro que você esqueça a ideia de pureza. Não crie expectativas sobre a ideia de pureza. Em algum momento, você vai descobrir que a pureza é uma ilusão perigosa. Produções de arte não são puras, não são neutras e não estão ali para amenizar conflitos. Se você brigou com outras pessoas por discordar de posições políticas, não reclame que trabalhos de arte falem sobre essas discordâncias. Caso você já tenha pensado em argumentar que tudo bem para você que artistas produzam politicamente, mas sem o investimento do Estado, saiba que esse é um pensamento infantil e bem preguiçoso. Não passe vergonha. O financiamento público de produções culturais livres para expressar posições políticas traz segurança para que toda a população também possa expressar suas posições políticas. Quando artistas são financiados apenas por empresas privadas, a arte se torna propaganda. O mesmo acontece quando artistas são proibidos de criticar o governo ou ameaçados de perder investimentos caso critiquem. Um governo que não aceita ser criticado ou que somente investe em artistas que o elogiam é um governo antidemocrático e quase ditatorial. Quando a arte pode fazer crítica política, esse é um sinal de que todas as pessoas podem. Quando a arte não pode fazer crítica política, esse é um sinal de que as pessoas perderam sua liberdade.
Isso acontece hoje, mas também já aconteceu em outros momentos. Diante da escalada da opressão, do autoritarismo, da violência e do terrorismo de Estado, do abandono social, da censura e de suas tentativas, da exploração do povo, da escravidão e da desumanização, a arte pode e deve materializar a revolta. Quando falamos em revoltas políticas, costumamos retornar ao ano de 1968 como emblemático. De fato, foi um ano emblemático e continua a ser o comparativo predileto quando novas revoltas populares ocorrem. Ao falar de 1968, também costumamos remontar ao maio de 68. Pensamos nos assassinatos de Martin Luther King, de Robert Kennedy, nas manifestações contra a Guerra do Vietnã, na Primavera de Praga e nas manifestações dos estudantes e intelectuais franceses. Todos esses são acontecimentos historicamente importantes. Agora, vamos descer um pouco. Por toda a América Latina, não nos faltavam motivos para a revolta. Durante os anos ou décadas anteriores, sob a desculpa quase sempre mentirosa de que ocorreriam golpes de Estado para a implantação de governos comunistas, os Estados Unidos, a mídia hegemônica e grandes empresas privadas apoiaram golpes para a formação de governos de extrema-direita na região. Ditaduras se alastraram. A Guatemala sofre um golpe em 1954. O Paraguai terá um governo sanguinário entre 1954 e 1989. O Brasil ficará sob o punho descontrolado e estúpido dos militares entre 1964 e 1985. Peru entre 68 e 75. O Uruguai de 73 a 85. O Chile de 73 a 90. A Bolívia de 64 a 82. E a Argentina, que mal havia absorvido os sucessivos golpes das décadas anteriores, terá Juan Carlos Onganía como ditador com o golpe de 1966 e somente voltará à democracia em 1983. No início de novembro de 68, na província de Rosário, na Argentina, era aberta uma mostra de arte de vanguarda no prédio da Confederação Geral do Trabalho. Esse evento ficaria conhecido como Tucumán Art. Esse projeto foi assinado por 30 artistas que haviam sido censurados pelo governo alguns meses antes, quando ocorreu o fechamento da mostra Experiência 68. Aquele pessoal não produzia o tipo de arte passadista que agradaria quem quer ver seu povo robotizado, escravizado. Após a censura, aquele pessoal se reuniu no que chamaram de Primeiro Encontro Nacional de Arte de Vanguarda. Durante as discussões para se pensar quais seriam os papéis de uma arte de vanguarda no cenário de uma Argentina já arrasada pelas decisões de uma ditadura neoliberal, surgiu a ideia de Tucumán Art. Por que a cidade de Tucumán? Porque lá as pessoas morriam de fome. A cidade sofria com as consequências de um projeto do governo chamado Operação Tucumã. Para eximir-se de suas responsabilidades, o governo havia permitido a compra de empresas locais por empresas estadunidenses. O resultado imediato foi o fechamento de 11 usinas de açúcar que sustentavam a economia local. Sem emprego e sem infraestrutura, a fome, a violência e a mortalidade infantil explodiram. Junto dessa explosão, também vieram os protestos. Com os protestos, a repressão. E com a repressão, o silêncio da imprensa. Chamar Tucumán Art de exposição é pouco, pois não devemos resumir o que ocorreu ao período da mostra. Se a imprensa não chamava a atenção para a situação da cidade de Tucumã, os artistas fariam barulho. É interessante que eles não tenham feito uma mostra em um museu ou galeria, e é interessante que não tenham agido sozinhos.
Os artistas saídos da Experiência 68 procuraram sindicatos e outras organizações de trabalhadores locais de Tucumã. Entrevistaram famílias, coletaram histórias, filmagens e fotografias. Assumiram as estratégias de divulgação e agitação política com panfletos, pichações, cartazes, declarações e entrevistas. Se aproveitaram do espaço de propaganda e notícias sobre uma mostra de arte para noticiar e denunciar uma situação de extrema pobreza causada pelo Estado neoliberal. Na abertura da mostra, em 3 de novembro, milhares de pessoas pisaram o chão coberto com os nomes dos donos das usinas de açúcar. Os cartazes e panfletos usados na divulgação e nas notícias de jornais recortadas cobriram chão e teto. Cartas escritas pela população camponesa, frases em faixas e filmes curtos davam o testemunho da extrema miséria causada pelos entreguistas. Em intervalos de tempo contados, todas as luzes se apagavam para lembrar das crianças tucumanas que morriam doentes e famintas. A mostra não durou uma semana. Em 9 de novembro, a repressão policial fechou o espaço. Restaram os registros e a revolta alimentada. Tucumã Arde nos mostra a importância de se horrorizar com a desumanidade e também como que a propaganda ela é uma ferramenta fundamental para que a opressão, a exploração e a violência sejam largamente percebidas. Em 16 de março de 1968, ocorreu um dos mais conhecidos e aterradores crimes de guerra cometido pelos Estados Unidos, dentre tantos que não se tornaram famosos, o massacre de My Lai, no Vietnã. Naquele dia, as tropas estadunidenses assassinaram mais de 500 pessoas no distrito de Son Tin. Os soldados mataram, estupraram, torturaram e mutilaram. E entre as vítimas estavam não apenas adultos, mas também crianças e bebês. Essa história veio à tona a partir de uma fotografia do Ronald Herbel, que mostrava mais de 10 corpos contorcidos, esfarrapados e cobertos de sangue em uma estrada. Era possível reconhecer os corpos das crianças nessa fotografia. Essa imagem tão intensa foi publicada na revista Life em dezembro do ano seguinte, em 69. Mesmo diante do escândalo da acusação dos crimes de guerra e do julgamento de apenas 26 soldados, somente um tenente foi condenado à prisão perpétua e liberado, na verdade, depois de 3 anos de prisão domiciliar. Naquele mesmo ano de 1969, artistas, cineastas, escritores e funcionários de museus formaram em Nova York a Coalizão de Trabalhadores da Arte. De início, seu principal objetivo era pressionar os museus, principalmente o MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, para revisarem as suas políticas de aquisição, exibição e financiamento. A Coalizão de Trabalhadores da Arte defendia uma maior atenção para a inclusão de artistas mulheres e negros nos planejamentos dos museus, além da abertura gratuita dos museus em pelo menos um dia da semana, algo que existe até hoje nos museus pagos. A partir da coalizão também foi formado o Women Artists in Revolution, o WAR. Outro objetivo da coalizão era pressionar o MoMA para que se posicionasse com relação à Guerra do Vietnã. E essa pressão ela surtiu um efeito após o massacre de My Lai ter se tornado público. Em uma entrevista na rede CBS, o jornalista Mark Wallace, ele perguntou para um soldado que participou do massacre: "E os bebês?" E o soldado, o Paul Meadow, apenas repetiu a frase, só que num tom afirmativo: "E os bebês?" Essas duas frases estamparam um pôster conhecido como And Babies. Sobre a fotografia, retirada por Ronald Herbel, o diálogo ele foi inserido com letras vermelho sangue transparentes. Esse pôster, And Babies, seria financiado pelo MoMA, mas ao entrar em contato com as provas da impressão, os financiadores do museu, que também eram os financiadores da guerra, decidiram não apoiar o projeto. Ai, ai. Internamente, as relações entre o MoMA e os financiadores da guerra haviam sido evidenciadas, tornadas públicas, e o pôster precisava ainda funcionar como uma denúncia. Com o apoio da União dos Litografistas de Nova York, 50 mil cópias de And Babies foram impressas e entraram em circulação. Mesmo em desacordo com o museu, as cópias foram exibidas também diante da Guernica de Picasso. Parte da pressão para que o MoMA aceitasse exibir And Babies veio das ações da Guerrilla Art Action Group, que foi fundado naquele mesmo ano por John Hendricks e Jan Tosh. Com uma concepção mais radical sobre os papéis que a performance poderia exercer no cenário das artes, esse grupo realizava ações de protestos com objetivos específicos. Assim, foi no dia em que adentraram o MoMA com bolsas de sangue bovino sob as roupas e promoveram uma cena de briga, até que as bolsas se rompessem e os visitantes se assustassem com a confusão de duas pessoas que haviam brigado e estavam com
completamente banhadas de sangue. Tanto a fotografia de Herbal quanto o pôster da coalizão circularam o mundo como imagens de denúncia dos crimes de guerra cometidos pelo governo dos Estados Unidos durante o conflito no Vietnã. Essa foi um uso da estratégia de propaganda como denúncia que atravessou a história e passou a fazer parte da formação das gerações seguintes. Os horrores da desumanização não podem ser desfeitos. O objetivo não é esse. O ponto é que, para que brote a revolta, a realidade precisa ser esfregada na nossa cara. Em 1979, o general e ditador brasileiro João Batista Figueiredo anunciava o início da abertura política que permitiria o retorno de eleições democráticas e da organização do poder civil no Brasil. Não se tratava, lógico, de uma boa vontade, mas de uma espécie de desistência. Após os militares terem coberto o país de dívidas, envenenado todo o nosso sistema político, policial, educacional, judicial e empresarial. Essa abertura, no entanto, veio com a anistia e o encobrimento de extensos crimes brutais cometidos pelo governo ditatorial. E aí a lista é realmente extensa. Censura, prisões arbitrárias, proibição de formação de organizações civis e partidos de oposição, tortura e assassinatos de presos políticos, o aparelhamento e a formação ideológica da polícia com incentivo à violência contra pobres e negros, a escravização e o genocídio de milhares de indígenas. A maioria desses crimes sequer é colocada na conta histórica da ditadura e permanece distante do conhecimento de boa parte da população. Então não é de se estranhar que muitas pessoas acreditem que a ditadura brasileira foi branda. A abertura política ocorrida no final dos anos 1970 e início dos anos 80 só ocorreu com acordos para fingirmos que eles tinham boas intenções e esquecermos o horror que foi. Na madrugada do dia 27 de abril de 1979, os estudantes Mário Ramiro, Rudinilson Júnior e Rafael França saíam para as ruas de São Paulo para realizar uma ação chamada Ensacamento. Eles formavam o grupo 3No3 e atuariam com intervenções públicas até 1982. Aquela era a primeira de suas ações como grupo. Eles haviam mapeado algumas estátuas, alguns monumentos significativos em espaços de praças e de grande visibilidade pela cidade. Com uma câmera fotográfica e vários sacos de lixo, os três subiram nas estátuas e colocaram os sacos plásticos nas cabeças das estátuas. A alusão era óbvia. Os sacos plásticos cobriam as cabeças das estátuas como uma referência à técnica de tortura mais comum, que sufocava a vítima e a impedia de identificar o seu torturador. Quando a cidade começava a se movimentar, as pessoas estranhariam os monumentos com sacos plásticos na cabeça e talvez compreendesse a referência crítica. Mas a ação do grupo não se resumia a isso. Logo ao terminarem a parte presencial da ação, desse ensacamento, os três artistas começaram a ligar para as redações de jornais de grande circulação para fazer o papel de cidadãos que estavam indignados com a depredação do patrimônio público. Então, juntemos ainda a essas ligações o fato de que ocorria naquela mesma época uma greve dos garis em São Paulo. Talvez sem se atentar para o evidente teor político daquela manifestação, os grandes jornais da cidade estamparam fotos de ensacamento em suas páginas, muitas vezes ao lado de notícias sobre a greve dos garis. Após a ampla divulgação das imagens pelos jornais, os três artistas publicaram textos em que assumiram a autoria de ensacamento. Se encobrirmos os males da história e nos esquecermos do horror, é mais difícil nos revoltarmos quando ele ameaça retornar e até aceitarmos quando ele já está entre nós. Escapar dos limites elitistas das instituições tradicionais da arte, levar a prática de arte ao público e incentivar a participação ativa das pessoas, tanto estético quanto crítico e político, era o que buscava o CADA, Coletivo de Acciones de Arte, fundado em 1979 por Fernando Balcells, Juan Castillo, Jamel El-Tea, Lori Rosenfeld e Raul Zurita. O CADA atuou até 1985 e defendia que o mundo cotidiano
a Cidade Viva fosse encarado como um museu e uma galeria de arte. Essa é a defesa de que toda e qualquer pessoa tem a liberdade de atuar como artista. As ações do CADA confrontavam um dos mais odiosos governos da América Latina, a ditadura de Pinochet, no Chile. Como levar o debate para um povo acuado, com medo e com razão por ter medo? Para dar o primeiro passo em direção à revolta, não basta coragem. A revolta precisa de exemplos. A revolta precisa de chances para acontecer. A revolta pode demorar a acontecer, e nessa demora, pequenas atitudes podem ser libertadoras. Mas para o final do ano de 1983 e pelos meses que se seguiram, uma palavra e um símbolo apareceram pelos muros e paredes da cidade de Santiago. No Mas. A inscrição deixada pelo CADA era uma brecha, uma oportunidade para que desconhecidos exercessem, ainda que de modo micro, sua revolta. Em pouco tempo, as inscrições foram completadas com: não mais tortura, não mais desaparecidos, não mais morte. Entre 13 de junho e 25 de agosto de 2011, estudantes do curso de teatro da Universidade do Chile iniciaram um ato conhecido como as 1.800 Horas pela Educação. Como o nome indica, ela foi uma ação que durou 1.800 horas. Se tratou de uma corrida coletiva em torno do Palácio de la Moneda. Sem interromper a corrida, os estudantes e aos poucos também outros apoiadores revezavam a posse de uma bandeira preta na qual podia ser lido: Educação gratuita agora. Um dos legados do neoliberalismo agressivo da ditadura chilena é o atraso do poder estatal em compreender a necessidade de investimento em setores estruturais da formação da sociedade. O ensino superior público no Chile não segue o princípio de universalidade de acesso e custeio como acontece no Brasil. Aqui no Brasil, nos acostumamos com algumas vitórias populares e chegamos até a nos esquecer de como que elas são fundamentais, como o SUS, as universidades públicas e a Previdência Social. Sem o funcionamento desses serviços, nós retiramos a possibilidade já pequena de desenvolvimento e até de sobrevivência da maior parte da população. Um governo que trata a sua população como se fossem apenas números na balança da economia, que sempre pende para o lado dos mais ricos, deve ser tratado sim com revolta. O número 1.800 escolhido para a quantidade de horas de corrida fazia referência aos 1 bilhão e 800 milhões de dólares necessários para custear 100% do ensino superior gratuito dos chilenos. Essa cifra, embora pareça alta, não é, principalmente quando comparada com o investimento feito nas Forças Armadas chilenas naquele mesmo ano de 2011, que foi 3 vezes maior. As 1.800 horas de corrida pela educação chamaram a atenção da imprensa e também a colaboração de outras pessoas que não só correram, mas também doaram comida e deram apoio. Uma ação assim, ela só poderia ocorrer na rua, o espaço que deve ser sempre público. A liberdade de circular ela é tão básica que deveríamos sempre nos incomodar quando uma fronteira é usada não como indicador de passagem, mas simplesmente como uma barreira. Em março de 2016, mais de 13 mil pessoas que fugiam da guerra da Síria foram barradas em Idomeni, no norte da Grécia. Na mesma época, o filósofo e historiador da arte, o Jorge Gilberman, escreveu um ensaio, O Peso dos Tempos, para o catálogo de uma mostra chamada Levantes. Ele disse assim nesse catálogo: chove em Idomeni. Pessoas querem fugir, encontrar abrigo e não conseguem. O céu está bem pesado acima de suas cabeças. A lama dificulta os passos. O arame farpado pode ferir as mãos de quem se atreve a se aproximar da fronteira. O céu está pesado acima de suas cabeças, mas eu sei bem que há apenas um céu cobrindo toda a terra. Ou seja, estamos em contato imediato com o destino daquelas pessoas. É verdade, eu não estive em Idomeni. Escrevo por ouvir dizer e pelos testemunhos visuais que chegam. Além disso, escrevo um texto e abertura para um catálogo de arte. No entanto, não estou totalmente à parte do assunto. Se concordarem que a arte não só tem uma história, mas frequentemente se apresenta como o próprio olho da história. Infelizmente, porém, não é a presença de Ai Weiwei em Idomeni, com seu piano branco e sua equipe de fotógrafos especializados, que vai ajudar quem quer que seja ou o que quer que seja. Os refugiados já se mostram alheios à performance, têm a cabeça em outro lugar, esperam outra coisa diante dessa questão abismal. Vejo aquele piano branco, surreal, no meio do terreno baldio do campo, como símbolo derrisório das nossas boas consciências artísticas. Branco, como as paredes de uma galeria de arte, ele apenas evoca o contraste pelo qual, de coração aflito, vemos, tanto em Idomeni quanto em outros lugares, os tempos sombrios pesarem sobre nossas vidas contemporâneas.
Bom, essa foi a citação, né, de Dilberman em O Peso dos Tempos. A força que move um levante não é a intenção de uma revolução, mas um desejo de vida, a explosão de uma revolta. As centenas de imagens que compõem a exposição Levantes retratavam e juntas talvez incentivassem as partes dessa emoção densa que é a revolta. Essa emoção era apresentada por elementos desencadeados, por gestos intensos, por palavras exclamadas, por conflitos atrasados, por desejos indestrutíveis. No livro A Queda do Céu, o xamã Yanomami Davi Kopenawa relata para Bruce Albert como o seu povo compreende e se relaciona com as mudanças drásticas e o aparente destino catastrófico que atingimos nos limites do capitalismo. Os Yanomamis são os responsáveis por impedir que o céu caia. Com a manutenção da vida e do equilíbrio da floresta, o povo Yanomami permite que o mundo continue a existir de um modo que possamos habitá-lo. Mobilizar os espíritos para a proteção diante da destruição é papel dos xamãs. Mas o pensamento e as atitudes do homem branco, que considera tudo como mercadoria, afastou os espíritos protetores. A cada dia, o povo Yanomami e outros povos indígenas são exterminados um a um. Logo, não haverá mais quem possa chamar por atenção. Logo, não haverá mais aquele que possa alertar. No mundo desprotegido, as florestas são queimadas, as águas são envenenadas, a terra deixa de gerar vida e as doenças matam em larga escala. Caso o alerta não seja ouvido, caso não haja revolta, antes que toda a terra esteja seca, o céu irá nos esmagar. Parar já seria um primeiro ato de revolta. Esse primeiro ato pode ser ainda mais simples, pode ser o de ouvir quando Kopenawa nos diz: os brancos também deveriam sonhar, pensando em tudo isso. Talvez acabassem entendendo as coisas de que os xamãs costumam falar entre si. Mas não devem pensar que estamos preocupados somente com nossas casas e nossa floresta, ou com os garimpeiros e fazendeiros que querem destruí-la. Estamos apreensivos, para além de nossa própria vida, com a da terra inteira, que corre o risco de entrar em caos. Os brancos não temem, como nós, ser esmagados pela queda do céu. Mas um dia talvez tenham tanto medo disso quanto nós. Os xamãs sabem das coisas más que ameaçam os humanos. Só existe um céu e é preciso cuidar dele, porque se ficar doente, tudo vai se acabar. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode mandar e-mail para o nãopodetocar@gmail.com, interagir com o Titi no Twitter e no Instagram. Os perfis são sempre @nãopodetocar e sempre com o D de pod no mudo. Vamos encerrar sim. Só não esquecer que todas as formas de contato, perfis, referências e links estão na postagem do episódio em notamanuscrita.com. Mas eu tô encerrando, pelo amor! Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou!